Bem-vindo ao canal Estuda FIIs. No vídeo anterior eu falei sobre riscos nos FIIs. Para esse vídeo eu separei o último risco taxa de juros. Vamos lá? Antes de começarmos a falar sobre riscos da taxa de juros, vamos entender alguns conceitos. Cap rate é a taxa de dividendos exigida por um investidor onde este está focado em investir em renda. Por exemplo, se o investidor aceita comprar uma casa por R$300 mil, onde essa dará uma receita líquida mensal de R$2 mil, significa que ele aceita um cap rate de 8% ao ano. Tenha em mente que os investidores estão sempre comparando diferentes ativos entre si, tentando descobrir qual tem a melhor relação risco e retorno em um dado momento da conjuntura econômica. A renda fixa é normalmente usada como padrão de comparação em relação a ativos como ações e FIIs, pois a renda fixa possui risco mais baixo. Entretanto, uma diminuição da taxa de juros diminui a atratividade da renda fixa e pode tornar assim o investimento, por exemplo, em imóveis mais atrativo, dado que os investidores não encontram boas opções em renda fixa quando os juros estão baixos e consideram aceitar um cap rate menor, promovendo uma valorização dos imóveis. Vamos para um exemplo. Suponha que o aluguel do imóvel seja o mesmo do exemplo anterior, R$2 mil mensais, mas o cap rate desse imóvel exigido pelo mercado diminua para 5% ao ano, dado um nível de Selic muito baixo. O que acontece com o valor do imóvel? O novo valor do imóvel passará para R$450 mil. No exemplo anterior, dado uma taxa de juros menor, podemos notar uma queda de aproximadamente 33% no cap rate, gerando uma valorização do imóvel de 50%. Atenção, o contrário também é verdadeiro. Detalhe, nos FIIs podemos observar facilmente essa correlação, pois devido à sua maior liquidez, reflete fielmente sem um grande intervalo de tempo quando comparado aos imóveis. Antes de entrarmos na relação entre IFIX e taxa Selic, vamos aos conceitos. O IFIX é um índice constituído pela média ponderada das cotações dos FIIs mais negociados na Bolsa B3. É importante falar que nos FIIs são considerados as distribuições mensais dos proventos dos FIIs. Ou seja, se as cotas valorizarem 5% em média em um ano, por exemplo, e distribuírem proventos da ordem de 8% nesse mesmo ano, o IFIX apresentará valorização de 13%. A taxa de Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, sendo definida nas reuniões do Comitê de Política Monetária, Copom. As decisões do Copom sobre o valor da Selic têm o objetivo principal de manter a inflação sob controle. Veja que legal esse gráfico. No final de 2010 e início de 2011, nota-se que com a queda da Selic, seta vermelha, o IFIX em azul sobe fortemente. Em setembro de 2012, nota-se a Selic em seu menor patamar do período, 7,25%. O IFIX bateria seus 1.500 pontos. Maio de 2013, com a inflação dando sinais de aumento, o Copom iniciou uma fase de aperto monetário, elevando a Selic. Acompanhem esse raciocínio. Os investidores mais experientes sabem que o mercado tenta antecipar os movimentos dos ativos. Os DIs futuros são contratos de juros futuros e são sensíveis às expectativas do mercado. Eles influenciam as taxas dos títulos públicos prés e aqueles indexados à inflação. DIs futuros aumentam antes da elevação da Selic e vice-versa. Completando o raciocínio anterior, então, se a expectativa futura do mercado é que a inflação aumentará, obrigando o Bacen a elevar a Selic, os DIs futuros aumentarão antes mesmo da elevação da Selic. Observe no gráfico que mostra o IFIX, linha cinza, e as taxas dos títulos públicos IPCA 35,
linha azul, ou para os mais antigos, NTN-B 35. Podemos notar que, assim como a Selic, as taxas da NTN-B 35 são inversamente proporcionais, mas a correlação entre o IFIX e NTN-B 35 é mais íntima do que IFIX versus Selic. Bom pessoal, vamos passar por alguns pontos do vídeo. Primeiro, IFIX versus Selic ou IFIX versus NTN-B tem uma correlação inversa, sendo um fator de risco para o investidor ao decidir alocar um percentual grande do seu dinheiro em FIIs, quando os juros estão baixos. Segundo ponto, Selic alta diminui a atratividade dos ativos com maior risco, relembrando o exemplo do cap rate. Com a alta da Selic, o cap rate de um imóvel tem que subir para ser atrativo e, consequentemente, o seu valor vai cair. Terceiro, juros altos diminuem investimento e consumo, afetando o mercado imobiliário. Trazendo para o mundo dos FIs, pode ser uma desvantagem para o fundo no momento da renegociação do contrato de aluguel, onde os inquilinos podem pedir um desconto para renovar o contrato. E aí, pessoal, gostou do conteúdo? Lembrando que esse conteúdo é para os iniciantes. Comente, dê seu like, compartilhe para nos ajudar. Um abraço e obrigado!